Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Bom, eu me chamo Ingrid, vou falar um pouco para vocês sobre a advocacia dentro do direito administrativo. Mas antes de a gente começar, é porque aconteceu tanta coisa hoje de manhã para poder chegar aqui e coisas relacionadas à advocacia, né? Então, assim, como já dizia aquele ditado, advogado não dorme. Então, para quem acha que a advocacia é a segunda opção só porque você não passou no concurso público ou só porque você acha que o concurso público é muito difícil e aí a advocacia para você aparenta ser uma coisa mais fácil, eu vou dizendo logo para vocês, desista, não comecem. Porque a pressão é muito grande, primeiramente por essas questões da sociedade e até dentro do próprio judiciário a gente vê muito isso, né? Advogado é advogado porque não passou em concurso público, então ele é advogado. Não. Às vezes a gente tem uma missão e às vezes a gente gosta daquilo que a gente faz, como é o meu caso. Então, simplesmente ontem, 1h da manhã, um cliente meu me ligou 7 vezes. E eu não atendi, porque eu estava dormindo, me preparando para hoje, obviamente. E quando eu acordei de manhã às 6 horas, para me preparar, verificar todo o assunto que eu ia dar para vocês hoje mais uma vez, soube de tudo que estava acontecendo, quase não consigo chegar aqui, depois daqui já vou ter que sair, não vou nem conseguir ficar a manhã toda aqui com vocês. Então, eu queria dizer para vocês que se vocês vão abraçar a advocacia, abracem de verdade, porque isso vai acontecer. Eu não estou aqui reclamando do que aconteceu, eu só estou dizendo para vocês que é assim que acontece. Vocês podem não ter o final de semana de vocês com a família, vocês podem não ter aquele lanche com os amigos, como eu só falta pedir perdão para minhas amigas, porque às vezes que eu tenho que dizer, não, gente, não dá, eu tenho muita coisa para fazer. Então, assim, hoje eu queria deixar esse alerta, antes de começar a falar, dizer que se eu estou aqui é porque eu gosto muito do que eu faço, e se eu não gostasse metade do que eu gosto, eu não estaria aqui, não estaria passando por isso que eu acabei de falar para vocês. Isso é uma ponta do iceberg. Existem milhões de outras coisas que a advocacia nos aparenta e nos oferece assim, de complicações. Mas também tem a parte boa, tem a parte do empreendedorismo, tem a parte onde você pode ter mais liberdade na tua técnica, no teu conhecimento, na cobrança de honorários, nos horários, nas viagens que você pode fazer, levando tua advocacia, nas palestras que você pode assistir, você ser o seu próprio dono de negócio, também tem suas questões muito boas. Mas tirando essa parte minha pessoal, que eu queria só deixar esse relato para vocês, porque achei importante, porque justamente hoje que eu ia falar sobre advocacia, aconteceu tudo isso. Então é bom a gente levar isso para vocês verem como é a realidade da advocacia, tá bom? Mas hoje eu vou falar com vocês sobre direito administrativo, advocacia no direito administrativo. Muita gente sabe direito administrativo, já viu, principalmente quem estuda para concurso, eu acho que é eu acho que é a matéria base para todo concurso. Você faz delegado, vai ter direito administrativo. Você faz juiz, vai ter direito administrativo. Você faz fiscal, vai ter direito administrativo. Qualquer concurso que você fizer vai ter direito administrativo. Mas muita gente às vezes não entende ou não consegue enxergar que isso também pode trazer para a nossa advocacia. Assim, no sentido, o trabalhista não é técnico? Não, é técnico também, mas é uma área muito específica também. Às vezes você pode ser advogado administrativista só na área de licitação, por exemplo, só na área de tribunal de contas, só na área de judicial, né, mandato de segurança, probidade. Então, assim, é um leque de situações. E o direito administrativo, ele te leva para outras questões também, como direito ambiental, constitucional, tributário. Geralmente, advogado tributarista tem uma boa base no direito administrativo, tem que ter a base, né? Então, eu vou falar para vocês hoje. A gente vai com o meu vídeo primeiro? Isso. A gente vai ter meu vídeo. Aí depois a gente continua. É claro que a advocacia está passando por grandes mudanças, principalmente na área da tecnologia, mas a gente não pode esquecer que outros nichos que não eram antes tão explorados, como o nicho do direito administrativo, está em crescente renovação. 2 grandes leis, né, estão com projetos aí na Câmara, que é a lei de licitação e a lei de probidade, o que gera aí um crescimento de visualização da área do direito administrativo. E é por isso, por todas essas transformações e visualizando que tinham nichos que não estavam sendo explorados para a prática do direito mesmo, é que a gente pensou, eu e o Clicando, nesse curso de prática no direito administrativo, que a gente vai lecionar e apontar os nichos dentro do direito administrativo que o advogado pode começar e iniciar aí a sua carreira. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, no curso tem uma aula específica de cada assunto que eu vou falar aqui para vocês. Então aqui eu vou dar um panorama geral
do que a gente vê na prática do direito administrativo. Na verdade, o que eu vejo mais, é claro que o direito administrativo ele não se finaliza e não se esgota só nesses assuntos, é muito mais coisas, mas eu peguei as coisas que a gente mais vê, as coisas que estão mais em voga aí, que vocês aí do outro lado conseguem enxergar também. Então vamos começar. Panorama geral, o que é direito administrativo? A gente viu que tem alguns estudantes aqui, outros são advogados, mas assim, o direito administrativo ele veio para regular a organização da administração pública, né? Então, se a gente pegar lá historicamente, quando o rei era dono de tudo, não tinha lei, o rei era Deus, como ele falava, né? The king can do not wrong, ou seja, o rei não erra, né? Então, o rei era tido como Deus. Não existia organização administrativa, não existia isso. Então, com a evolução histórica, o direito administrativo veio para organizar a administração pública, para organizar o Estado, os entes públicos. E ele também regula as relações entre terceiros e o Estado, entre o cidadão e o Estado. Então, basicamente, todas as relações onde está o Estado tem uma base aí do direito público. Tem uma base, na verdade, do direito administrativo. Direito público, sim. Então, isso é o direito administrativo. Eu falando aqui para vocês, um geralzão, né? Mas é basicamente isso que ele faz. E o direito administrativo está no nosso dia a dia bastante, né? Quando a gente atua nessa área, ou quando leciona um pouco sobre o direito administrativo, a gente percebe que existem algumas pessoas que duvidam um pouco disso. Ah, eu não vejo, eu não sei nem o que é. Eu só sei o que é direito trabalhista e criminal, porque um matou o outro. Não, gente. O direito administrativo, como eu falei para vocês, ele está no nosso dia a dia. Por exemplo, você leva uma multa de trânsito, isso é direito administrativo. Aquilo ali é você teve uma penalidade porque você cometeu um ato irregular, e aí quando o servidor público te dá uma multa, ali é o poder de polícia, aí é o ato administrativo, isso aí é direito administrativo. A gente pode pensar também na responsabilidade do Estado, quando tem alagamentos, aquelas inundações, e de repente a gente conseguir provar que o Estado não fez o saneamento básico correto, ali também tem direito administrativo. Questão de quando você vai legalizar um comércio, quando você vai legalizar, de repente, uma casa de show, toda aquela gama de documentos que você precisa ter é direito administrativo. Aquilo você vai fazer um processo administrativo para você ter uma licença sanitária, por exemplo. Licitação, se você tem uma empresa pequena, micro, média, grande, multinacional, se ela vai fazer algum serviço para o Estado, se ela vai construir alguma obra, aquilo é direito administrativo. Então, assim, tributo, imposto, é direito tributário? É, mas o lançamento do tributo, como a gente chama, para ele se aperfeiçoar e gerar uma obrigação tributária e o Estado poder cobrar você, isso é um ato administrativo. Prática do direito material. E eu sempre coloco isso porque a plataforma do Clicando Direito ela é uma plataforma voltada para a advocacia, né? Diferentemente de outras plataformas, a gente está aqui para levar aperfeiçoamento e conhecimento ao advogado. Então, é claro que eu posso falar para vocês do direito material, dos conceitos, mas eu quero levar a prática para vocês. Não só porque eu sei tudo, não. Na verdade, para a gente debater, para a gente ver o que é melhor. E é isso que a gente vai falar aqui. Eu vou falar sobre a prática do direito administrativo. Tá bom? E existem clientes... Bom, todos esses exemplos que eu dei para vocês do direito administrativo no dia a dia são potenciais clientes, né? Então, aquele cliente que leva uma multa, quer recorrer. Poxa, mas não era eu no carro, eu estava viajando. Não, isso acontece. Tanto que hoje, o Manaus Trans, ele te notifica para você primeiro se defender. Depois ele aplica a multa. Então, se você verificar que naquele dia, naquele horário, você nem estava em Manaus, ele vai te dar uma chance de você se defender e você explicar isso. Isso é o quê? Direito administrativo. Toda a sua defesa vai ser baseada dentro do direito administrativo. Tá? Então, licitação, empresas, como eu já falei, não são, a gente acha às vezes que grandes empresas são aquelas grandes construtoras que licitam. Não, gente. Qualquer empresa pode licitar, qualquer tamanho de empresa. Tanto que existem leis que te dão alguns auxílios, alguns benefícios para essas pequenas e micro empresas licitarem, né, e se igualarem ali ao porte das médias e grandes, enfim. Então, tudo isso são potenciais clientes, servidores públicos, ex-servidores, concurseiros, né, a gente vai ver aqui mandato de segurança, que a gente entra, às vezes, em relação à nossa nomeação, enfim. Então, tudo isso são potenciais clientes, eles existem. E digo mais, eles não só existem, como essa área do direito administrativo, ela ainda é pouco explorada pelos advogados, tá? Então, a gente tem um leque aí grande para atuar. E por onde começar? Tá, já entendi, legal. E por onde eu começo? O que eu faço? Se eu tivesse que dar um conselho, seria, primeiro, a gente entender as nuances e as peculiaridades do processo administrativo, né? Porque cada matéria, cada direito material tem o seu direito processual. Então,
Então, se você tem o direito do trabalho, você tem processo do trabalho. Se você tem direito criminal, penal, você tem processo penal. Direito civil, processo civil. Direito administrativo, tem processo administrativo. Então, é importante a gente conhecer as nuances e as peculiaridades que esse tipo de processo nos dá. E aí a gente enxergar onde a gente pode atuar. A gente também pode começar vendo sessões de TCE, de julgamentos, e aí a gente vai se familiarizando com esse aspecto do direito administrativo. Processo administrativo disciplinar. Então, o que é o PAD e para que serve? O PAD, ele visa apurar irregularidade de servidores públicos que ele cometeu no seu cargo, tá? Então, ali na sua função, na sua atuação, ele cometeu alguma irregularidade e aí ele vai ter um processo e poderá ser punido. Isso é um PAD, tá bom? Ele está na Lei 8.112/90, que é a Lei de Servidores Públicos Federais. Como o Clicando Direito é uma plataforma nacional, então eu vou pegar leis federais, tá? Então, mas cada estado tem sua lei de seus servidores. O estado do Amazonas tem sua própria lei. Mas, basicamente, são parecidas, tá? São parecidas. Então, outra questão importante do PAD. É obrigatória a presença de advogado? Não é obrigatória a presença de advogado, mas é o que eu sempre digo. A obrigatoriedade não quer dizer que não é importante. Não é obrigatória, a pessoa pode ir lá fazer sua defesa e assinar. Não tem problema, não vai correr em nulidade. Mas é importante o advogado. Por quê? Porque o PAD é um processo. O processo é o quê? Tem lide, tem conflito. Existem fases. O PAD tem 5 fases, dependendo de alguns autores dizem que é 5, outros dizem que é 6. Então, se imagina para um servidor que não é bacharel em direito, sei lá, um engenheiro, está passando por um procedimento desse, ele não vai saber as nuances que um advogado sabe. E o advogado qualquer, entre aspas, não vai saber as nuances que um advogado administrativista sabe, com a experiência que ele tem. Então, por isso que eu sempre falo, contratem advogado. Levem isso para o cliente de vocês. Levem que é importante vocês estarem lá, porque no PAD, por exemplo, tem audiência, tem depoimento. Então, já pensou, a pessoa vai lá, porque a gente não consegue imaginar isso no judiciário. Meu Deus, o cliente vai sozinho, sem advogado, é aquela confusão, chama defensor dativo, chama não sei o que, não pode. E por que no administrativo pode ser tão simples assim? Não, vai ter penalidade, você pode perder o cargo, por exemplo. Ele pode ter que devolver dinheiro, várias coisas. Então, assim, é importante o advogado estar à frente desse tipo de processo. Por isso que eu coloquei isso para vocês. Então, isso era o entendimento do STJ, numa súmula 343 do STJ, que dizia o quê? É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do PAD. Em todas as fases do PAD. STF veio, tirou isso, com a súmula vinculante, ou seja, já é pacificado. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, ou seja, não vai ser nulo, não é irregular. Ele diz que não vai ser nulo, não é irregular, mas ele não diz em nenhum momento que não é importante. Então, por isso que eu trouxe isso para vocês, porque Ingrid, não é obrigatória, mas você trouxe, mas é porque é importante, entendeu? Então, assim, o advogado tem que acompanhar se essas fases do PAD foram feitas da maneira correta. Então, são 6 fases. Você vai abrir o PAD, que é a instauração, vai ter o inquérito, a produção de provas, aí vai ter a defesa escrita, vai ter um relatório, que é o relatório final, e aí vai ter o julgamento. Então, olha as fases todas que estão aí. Então, o advogado, primeiramente, tem que ver se a portaria de instauração do PAD foi feita da maneira correta, se a comissão tem um servidor público estável, se não tem, por que não tem, é justificável, a defesa escrita foi dado o prazo correto, foi citado corretamente. Então, assim, tudo isso é importante, por isso que eu trouxe aqui, e isso é uma área de atuação que o advogado administrativista pode atuar. Processo nos tribunais de contas. Bom, esse nicho é um nicho muito grande, é um nicho dentro do direito administrativo muito explorado, até porque nós temos um tribunal de contas, né? Então tem um órgão lá físico que vocês podem ver que existe, né? E tem advogado que só atua nisso aqui, só faz prestação de contas. E acabou, e vive disso. Por quê? Porque são processos complexos, não envolve só direito. Na verdade, envolve muito mais coisas do que direito. Então, se a gente parar para pensar num processo que inicia de uma obra pública, por exemplo, ali existem outros milhões de profissionais que fizeram aquela obra acontecer. Existe o engenheiro, existe o arquiteto. Então, o advogado ele entra com a base jurídica, mas existe todo aquele conhecimento técnico que a gente vai precisar de outras profissões. Então, por isso que são processos demorados, complexos, e tem advogados que só atuam nisso, tá? Então, é um órgão auxiliar do controle externo, né? Então, é prestação de contas, ele vai julgar contas, ele vai fiscalizar contas, ou seja, toda empresa, entidade, aí entra toda a conceituação de natureza jurídica, que de alguma forma arrecadar, distribuir, receber recurso público, ela vai ser fiscalizada
pelo Tribunal de Contas. Então, como funciona o processo administrativo dentro do Tribunal de Contas? Geralmente, ele começa com uma fiscalização, né? Então, vai lá o fiscal do Tribunal de Contas, o órgão técnico, vai pegar o processo administrativo aí que antecedeu a assinatura de um contrato, porque se você vai assinar um contrato público, tem que ser precedido de um procedimento administrativo, por licitação, por dispensa, inexigibilidade, e aí, dependendo da situação que você vai saber o que vai ocorrer, mas de qualquer forma tem que ter um processo administrativo dizendo como é que foi feita aquela compra, como é que foi prestado aquele serviço. Então, o fiscal, o Tribunal de Contas vai lá, vai verificar se está tudo correto. Se ele tiver alguma dúvida, se quiser alguma documentação, ele vai começar a te notificar. Falando de tal, preciso do contrato tal, preciso do convênio tal, do ano tal, desse documento. Ele vai fiscalizando, normal. Mas o advogado, ele está ali, ele atua desde aquele início até a fiscalização que é aí no processo dentro dos tribunais de contas. Então, eles começam com essa fiscalização. Por isso que são demorados, né? Então, isso também faz com que a gente precise mais do advogado, porque você vai ter que ficar acompanhando isso por um tempo razoável, tá bom? Então, recurso de reconsideração, o que seria isso? É a nossa apelação, digamos assim, no processo civil. Teve um acórdão, você vai recorrer. Apelação. Tudo vai ter que ser debatido aí. Todos os pontos que você não considerou correto de alguma forma, você vai falar aí no recurso de reconsideração. Embargos de declaração, mesma coisa no processo civil, obscuridade, omissão, né? Então, todos os requisitos do processo civil também é um requisito dos embargos. E o recurso de revisão seria a nossa ação rescisória. São situações específicas que a lei dá. Erro de cálculo, insuficiência de documentos, novos documentos, aí você entra com recurso de revisão. Tanto que ele tem um prazo de 5 anos, mas ele não tem efeito suspensivo. Isso aqui eu estou pincelando para vocês. No nosso curso, eu falo especificamente de Tribunal de Contas em uma aula só, né? Então, o nosso tempo não dá para falar mais sobre isso, mas é só para vocês verem que a gente tem e pode atuar nessa área. Né? A gente tem um Tribunal de Contas aí gigantesco do Amazonas, imagina quantos milhões de processos não passam por lá, tá bom? E agora a licitação, que é muito, creio eu, muito conhecida, a gente estuda muito. A gente estuda muito licitação para concurso, a gente estuda muito licitação, enfim, nessa área do direito administrativo. Então, é realmente um leque muito grande. A gente tem um projeto de lei que está para sair. Quando a gente fala está para sair, é que pode sair hoje ou daqui a 5 anos, mas, assim, está para sair. O projeto de lei vai mudar algumas coisas da licitação, vai tirar algumas modalidades, vai criar outras modalidades. De qualquer forma, é uma lei muito importante. Então, vamos lá. O que é a licitação, né? Então, é um processo. Na lei está processo. Mas a doutrina, às vezes, discute se é processo ou procedimento. Enfim, para mim, processo também exige várias fases. Então, a licitação exige várias fases. Ela tem 3 fases, né? Então, quando você vai comprar, quando você vai fazer uma obra, você vai querer algum serviço, você vai comprar, você vai alienar, tudo isso precisa de licitação. Isso está no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. E a lei que você usa atualmente é a 866, que está quase para mudar aí. Tem um novo projeto de lei que vai tirar algumas modalidades de licitação. Por exemplo, tomada de preço vai sair, vai entrar diálogo competitivo, vai entrar pregão aí como expressamente uma modalidade de licitação, né? Então, algumas coisas vão mudar aí. A fase interna da licitação, ela acontece dentro do órgão. Você ainda não está sabendo. Você vai verificar isso depois na fase externa, que é quando tem a publicação do edital. E aí o advogado já entra aí. Ele vai ler o edital, vai ver se tem irregularidade, vai ver se pode impugnar, vai ver se tem alguma dúvida, aí você pode questionar a administração. O que você quis dizer com isso? Esse remédio tem que ser em que dose? Entendeu? Então, tudo isso já vai estar aberto para o advogado e ele já começa a atuar aí. A atuação do advogado começa no edital, ele pode impugnar o edital, ele pode se defender de alguma impugnação de algum outro licitante. E, claro, ele pode recorrer, que aí tem artigo específico da lei de licitação, que é o artigo 109, que vai dar recurso, que é recurso que a gente chama, que só diz recurso, depois tem o recurso hierárquico para aquelas questões que não podem ser por aquele recurso ali do artigo 109. Tem pedido de reconsideração, quando são questões de secretários e ministros, enfim. Então, é uma gama de coisas que o advogado pode atuar na licitação. Tá bom? Então, só para dar uma pincelada aqui para vocês sobre isso. Bom, isso aqui que a gente viu foi só processo administrativo. Foi dentro dos órgãos, dentro do TCE. Ainda não chegou nessa área do judiciário. Então, tem advogado que atua só nessa parte do administrativo da área da administração e tem advogado que atua na parte contenciosa, do litigioso, judicial, enfim. Que aí quem entra aqui? Mandado de segurança. Mandado de segurança, eu digo que é uma ação mãe, né?
que ela está no direito civil, ela está no direito constitucional, ela está no direito administrativo, ela está no tributário, ela está em tudo. Por quê? Porque é uma ação que você pode usar para direito líquido e certo, ou seja, aquele direito que eu já tenho provas suficientes, eu não preciso de produção de provas, porque não cabe produção de provas no dado de segurança, e eu já tenho tudo aqui comigo, eu entro com o MS. E eu coloquei aqui para vocês 2 situações que a gente vê muito no dia a dia aí da área do direito administrativo. Seria qual? Concurso público? Como assim concurso público? Gente, quem nunca, né? Quem não conhece alguém ou quem não já passou por isso. Passei no concurso público, a administração tem 2 anos para me chamar, prorrogar por mais 2. Mês que vem já termina o prazo, não me chamou até agora. MS, direito subjetivo. Concurso em andamento, novo concurso. Eu tenho um concurso em andamento para advogado, para enfermeiro. Ainda tem gente para chamar, mas a administração, não sei por qual motivo, faz um novo concurso. Não pode. Está preterindo ali aquelas pessoas que passaram. MS. Licitação. Ingrid, por quê? Porque, assim, pode não terminar naquele recurso administrativo ali, o finalmente. Pode ainda ter alguma irregularidade, aí você pode entrar com o MS também. Poxa, mas no edital está dizendo que tem que ter essa especificidade, o licitante ganhou, não tem, eu tenho como provar. MS. Entendeu? Então, assim, a licitação também existe dentro do Poder Judiciário. Por último, mas não menos importante, jamais, improbidade administrativa, que é um assunto que eu e Ingrid, particularmente, gosto muito. Atuo também nessa área. Improbidade administrativa, que também tem um projeto de lei, mas essa aí vai demorar um pouquinho para sair ainda. O que é improbidade administrativa, né? Na verdade, a gente começa falando o que é probidade, né? É ética, é boa-fé, decoro. Improbidade é o contrário disso, é quando você não é ético, né? De alguma forma. Então, mas é uma imoralidade qualificada. Por quê? Porque você precisa ali de um dolo, você precisa daquele sentimento de eu quero lesar o erário, eu quero me beneficiar ilicitamente. Se acontecer isso, entra a lei de improbidade administrativa. Isso é uma ação judicial, tá bom? Então, a lei dela é essa lei. Eu coloquei tipos. Como assim tipos? Quais são aí as ações, digamos assim, de improbidade administrativa? Então, você pode incorrer nesse tipo de questão. Se você enriquecer ilicitamente, se você gerar um prejuízo ao erário, se você conceder um benefício tributário previdenciário que não existe e se você atentar contra os princípios da administração pública. Contra os princípios da administração pública. N princípios. Não é só o princípio do LIMP, que a gente está acostumado no artigo 37 caput, não. São todos os que estão previstos na lei de processo, na lei de servidores, qualquer princípio da administração pública, se você incorrer nesses princípios, você pode aí ter essa ação de improbidade. E os recursos, aí N recursos, agravo, dependendo da situação, apelação, recurso para o STJ, STF, aí todos os recursos possíveis e impossíveis vocês podem fazer aí, porque é uma ação judicial. Também a gente tem subsidiariamente o uso do CPC, então todos os recursos estão ali a nosso favor. E o advogado, obviamente, é não só obrigatório, como importantíssimo, e tem advogado que só atua com improbidade. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer. Eu trouxe só um pouquinho do que é o direito administrativo para vocês, do que a gente pode advogar dentro dele. Vocês já viram que tem bastante coisa, que é uma área que realmente precisa de advogado. Não é uma área só para concurseiro, concursado. Ele também está na área do direito privado, não, do advogado privado, aqui que sou eu, por exemplo. Muito obrigada pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail do Clicando Direito. Até mais.